O Jornal da Justiça está de volta para relembrar mais um julgamento do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre do ano. Em maio deste ano, o plenário do Supremo entendeu que a morte de um prefeito no curso do mandato não torna a viúva inelegível. A análise se deu em um recurso apresentado pela oposição, que pedia a impugnação da candidatura da prefeita de Pombal, na Paraíba. O caso chegou ao Supremo porque uma prefeita de Pombal, na Paraíba, questionava a impugnação da sua candidatura nas eleições municipais de 2012. O TRE da Paraíba impediu a diplomação da prefeita porque, ao se candidatar por 2 vezes seguidas, depois da morte do marido, que era prefeito, ela teria desrespeitado a Constituição Federal e súmula vinculante, que leva em conta a ligação conjugal como requisito para inelegibilidade, já que a sua posse configuraria um 3º mandato em família. Mesmo com a candidatura impugnada na última eleição municipal, a candidata foi reeleita. O marido dela morreu em 2007 por um acidente de carro, enquanto ocupava o cargo de prefeito da cidade. A cadeira foi assumida pelo vice-prefeito, que perdeu a eleição seguinte para a viúva. No recurso, a prefeita defendeu que não houve perpetuação no poder, porque nesse caso não se aplicariam as condições de inelegibilidade. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal nele previstos pressupõe ato de vontade e, logicamente, a morte não pode ser incluída como tal. A oposição alegou que a mulher não poderia assumir o cargo em janeiro de 2013. Eventual eleição da hora recorrente implica, sim, como diz o Ministério Público, na continuidade do mesmo núcleo familiar no exercício do poder municipal. O relator do caso no Supremo foi o ministro Teori Zavascki. Para ele, não houve ofensa à Constituição, porque a ligação familiar foi interrompida com a morte do prefeito e considerou válida a eleição da viúva. Não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extensão do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. O meu voto é pelo provimento do recurso. Os demais ministros seguiram o mesmo entendimento do relator. Realmente não há nenhum indício de fraude que conduza à vedação que se pretendeu com a súmula 18. Eu acompanho o relator. Divórcio fraudulento ainda pode acontecer, mas morte fraudulenta é menos provável. De modo que, pelas razões bem postas do voto de Sua Excelência, eu estou acompanhando integralmente. E para comentar como foi esse julgamento, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria que você explicasse primeiro o que diz a súmula 18, como foi mencionado agora na reportagem. É uma súmula vinculante. Na época, inclusive, em que ela foi editada, foi visando afastar aquelas hipóteses de separações e divórcios fraudulentos que acabavam acontecendo, com o fim de permitir uma burla à Constituição Federal e assim permitir a elegibilidade de ex-cônjuge e ex-cônjuge, ex-companheiro dos chefes de poder executivo. A súmula vinculante, na verdade, diz o seguinte: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato, ela não afasta a inelegibilidade prevista na Constituição Federal. O que significa dizer que, durante o mandato, se houver separação ou se houver divórcio, aquele ex-cônjuge, ele permanece inelegível até o final do mandato do titular do chefe do Poder Executivo. O que acontece, Rafaela? Existe uma previsão na Constituição Federal que estabelece a inelegibilidade reflexa, ou seja, tanto o cônjuge quanto os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, também aqueles que adquiriram parentesco por adoção, eles são inelegíveis no mesmo território da circunscrição do titular do chefe do Poder Executivo. Então, eles não podem se candidatar. E então, assim, a Constituição Federal, ela trouxe uma hipótese de inelegibilidade do cônjuge e do parente. Mas aí a pessoa podia se candidatar, então, em outro município? Em outro município não haveria problema, mas naquele mesmo município haveria o impedimento. A única possibilidade dele se candidatar na mesma circunscrição seria na hipótese da desincompatibilização, ou seja, se o titular do chefe do Poder Executivo renunciasse ao cargo 6 meses antes do pleito. Aí, com isso, também estaria afastada a inelegibilidade. No entanto, a Constituição Federal não tratou da hipótese de inelegibilidade
de ex-cônjuge. Por isso veio a súmula vinculante, a súmula número 18, que tratou exatamente dessa situação. Olha, ainda que haja separação ou divórcio, essa ligação de parentesco para fins de inelegibilidade, ela permanece até o final do mandato. Então, o Supremo discutiu o alcance dessa inelegibilidade no caso dos cônjuges, foi isso? Foi exatamente isso. A súmula ela permanece inalterada, mas o que o Supremo Tribunal Federal decidiu com repercussão geral diz respeito exatamente ao alcance dessa inelegibilidade. Porque no caso da prefeita de Pombal, essa dissolução do vínculo conjugal, ela não se deu por uma vontade do casal, ela se deu por morte. E essa morte, inclusive, foi exatamente o ponto de discussão. Como não foi uma coisa que dependeu da vontade dos cônjuges, foi uma situação alheia à vontade deles, esse fato ele não pode tornar o viúvo inelegível. Foi nesse sentido, então, que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Com essa decisão, permitiu, então, que ela efetivamente permanecesse no cargo, porque ela já havia assumido por uma liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e ela pôde efetivamente tomar posse e concluir aí o seu mandato de prefeita no município de Pombal, na Paraíba. Houve uma interpretação, então, da súmula 18? De certa forma, uma interpretação. Não houve uma nova redação da súmula, a súmula permanece. Continuam inelegíveis o ex-cônjuge enquanto durar o mandato, né? No entanto, quando essa dissolução do vínculo conjugal se der por morte, seria aí uma exceção a essa situação. Então, quando esse vínculo ele for dissolvido por morte, seja do cônjuge, seja do companheiro, não incide, portanto, essa causa de inelegibilidade prevista na Constituição Federal, autorizando, portanto, uma candidatura e até mesmo tomar posse no cargo efetivamente. Agora, amanhã, excepcionalmente, a doutora Gisele volta conosco aqui no estúdio em virtude da abertura do segundo semestre dos trabalhos aqui no Supremo Tribunal Federal, não é isso? É exatamente isso. Amanhã, às 14 horas, foi designada uma sessão extraordinária, onde os ministros e o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma suas atividades. Está marcada, então, uma sessão plenária, sessão, inclusive, jurisdicional. Nós não vamos ter apenas uma sessão solene de abertura do segundo semestre, mas há processos que estão previstos na pauta de julgamentos para serem julgados. Já podem ser consultados os processos? Pode. Todos os processos eles estão disponíveis na página do Supremo Tribunal Federal. Existe lá um ícone em que você pode acessar e pesquisar quais são os processos que estão previstos para serem julgados na pauta de julgamentos da sessão plenária amanhã. Voltamos amanhã então, Gisele. Obrigada pela participação hoje. Por nada, até amanhã.